Graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, estamos já caminhando para o final deste livro, estamos no capítulo 27, hoje vou ler do versículo 13 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euro-Aquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainados as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partido de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Uma decisão errada pode trazer graves consequências. Nós vimos que Paulo e outros prisioneiros estavam embarcados para serem levados a Roma. Vimos que Paulo era um preso especial. E o Júlio, que era o comandante do navio, que na verdade ele era comandante de um pelotão que cuidava dos presos que estavam naquele navio. Mas de acordo com o piloto e com o mestre do navio, resolveram enfrentar aquele tempo que Paulo já tinha dito para eles que não fosse, que era bom ficar em bons portos. E eles ficaram ali por algum tempo, mas quando o vento pareceu para eles que estava mais brando, saíram em viagem mar aberto. E não foi nada fácil para eles esta viagem. Nós vamos dar uma parada aqui, em primeiro lugar, nos versos 13 a 17, para vermos a situação desesperadora que eles ficaram. Aquele vento sul os enganou. Logo mudou numa tempestade conhecida por Euro-Aquilão, um vento que leva os navios a perderem o controle. Não há o que fazer. A tripulação dentro do navio era jogado de um lado para o outro, era uma situação muito difícil. Muitos outros navios foram destruídos através desta tempestade, por causa deste vento Euro-Aquilão. O navio deles estava sem controle. Naquele terrível temporal, não havia o que fazer. Não
não podiam se guiar, porque nem sol nem estrela já não aparecia há dias para ele. Estas situações podem vir à nossa vida. Tempestades como estas podem se levantar à nossa frente a qualquer instante. Nós não estamos livres das tempestades. Nós não podemos acreditar naqueles que só pregam coisas boas para os crentes. Não é verdade. O crente fica doente. O crente morre. Morrem familiares dos crentes. Passamos por situações difíceis, umas mais difíceis que a outra, como o hino que nós cantamos, que umas cruéis situações poderão vir sobre nós. O navio estava sem controle. Há situações na nossa vida que nós perdemos o controle de tudo. Não sei o que fazer. Então só me resta esperar, orar, confiar em Deus. Eles enfrentaram esta situação porque não ouviram o conselho de Paulo. Paulo não era um piloto de navio. Paulo não era um mestre naval. Mas Paulo viajou muito por aqueles mares. Fez muitas viagens. Mesmo antes da sua conversão, aquele caminho de Tarso até Jerusalém era caminho dele, onde viviam os familiares dele e onde ele foi criado em Jerusalém. Paulo conhecia aqueles mares e sabia da dificuldade que passariam se eles enfrentassem esse vento tão temido, o Euroaquilão. E ainda mais, não podiam se guiar, não sabiam para onde estavam indo. O navio era jogado de um lado para o outro. Eles, os tripulantes, dentro do navio também jogados de um lado para o outro. Para que lado seguir? A expressão e foram à toa quer dizer que não sabiam para onde estavam indo. Não sabiam para onde iam. Tinham medo de serem jogados contra as rochas e o navio despedaçado. Estavam sem esperança. Quantas vezes nós estamos também em situações como esta? Nós precisamos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que confiam em Deus, nestas horas mais difíceis, recebe o conforto, recebe a segurança, recebe de Deus o alívio. Nós precisamos de Deus. Você precisa conhecer Deus. Em Cristo Jesus você conhece a Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos nós precisamos de Deus para a nossa vida. E o caminho para Deus Pai é através do Deus Filho, Jesus Cristo. Em segundo lugar, o alívio no desespero. Nos versículos 18 a 20, nós vemos uma palavra de Paulo. Paulo vai chegar para eles e vai conversar com eles dizendo: na verdade, vocês deveriam ter me ouvido quando falei com vocês. Mas vocês não me ouviram. Seria bom se me ouvisse. Não entrariam numa situação como esta. Evitariam um desperdício, um incômodo, um sofrimento como este. Mas vocês não me ouviram. Paulo não está falando isso para jogar na cara deles que não ouviram. Há muitas pessoas que agem assim. Eu não falei, eu não disse. Se vocês tivessem me ouvido, e agora o que fazer? Agora vocês se virem. Não, Paulo não agiu assim. Paulo não falou para eles com essa atitude de arrogância. Ao contrário, Paulo foi com humildade. Quando eu falei com vocês, vocês não me ouviram, mas viram agora que eu estava certo. Agora eu reivindico esta posição de tentar mostrar para vocês o que fazer. Quero que vocês agora me ouçam para saber o que vão fazer. Admoesto-vos que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Como é bom, nos momentos em que estamos passando por sérias dificuldades, no momento em que estamos passando por grandes tribulações,
ouvirmos palavras como esta. Paulo diz para ele, nos versículos 23 e 24, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. E ele diz então, portanto, senhores, portanto, varões, portanto, marinheiros, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como ele me falou. E agora é hora de vocês crerem. Eu estou falando não de mim, mas de Deus. Assim como eu falei com vocês antes, e vocês viram que se cumpriu o que eu disse. Agora eu reivindico de novo essa possibilidade de falar para vocês, esperando que vocês acreditem em mim. Tenham um bom ânimo. Ninguém vai se perder, nenhuma vida. Ele não disse do barco, mas ele disse dos homens. Ele disse das vidas que poderiam se perder. A palavra de Deus, ela veio trazer o alívio que eles esperavam. Quantas vezes Deus nos tem dito, não temas, não temas, não tenha medo. Isso é falta de fé. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter confiança. Saber que Deus está agindo. Sabendo que Deus conhece todas as situações. Sabendo que Deus tem um propósito em tudo aquilo que está acontecendo. Por mais difícil que pareça. Passamos por lutas, como disse, umas temíveis cruéis, como disse, mas continuamos firmes, confiando no nosso Deus, confiando na sua palavra. Deus fala conosco. Que bom que Deus fala conosco. Aqueles marinheiros ouviram aquela palavra tão importante para eles. Paulo viu o desespero deles e foi ao encontro desse desespero, dizendo para eles que não temesse. Paulo disse para eles, vocês não ouviram antes, mas poderão ouvir agora. Assim também nós. Talvez nós não tenhamos antes buscado a Deus. Talvez não tenhamos ouvido Deus. Deus talvez tenha falado conosco, mas nos fizemos surdo para Deus. Mas agora ele reivindica, ouçam, quem tem o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem o Espírito Santo, Deus está falando com você. Deixa o Espírito Santo em você se mover. Deixa ele falar, mexer com você. Se Deus falou com você, se está te incomodando agora, é porque Ele está falando com você. Ele está mexendo com você. Deixa Deus falar, deixa Deus mudar a sua vida. Ele quer o melhor para você. Não é só ouvir a palavra de Deus, mas é obedecer à palavra de Deus. Eles erraram e estão numa situação difícil. Muitas vezes a situação difícil não é causada por um erro. É uma situação que pode nos acontecer na vida sem que nós tenhamos feito algo para que nos leve àquela situação. Não houve negligência da minha parte. Não desobedeci, não procurei, não entrei numa situação difícil, mas caí numa situação difícil. Não importa. Você precisa ouvir isto que Paulo está falando. Não temas. Busque a Deus. Acredite em Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Pode ser com a sua vida, pode ser até com a sua morte. Mas Deus cuida de você. Aqui e além também. Deus é o nosso Deus para sempre. Nós, mesmo que chegue o momento da nossa partida desse mundo, e quantas partidas estamos vendo ultimamente, quantas pessoas estão saindo desse mundo, mas aquelas que saem, que pertencem a Deus, vão, sim, para um lugar muito melhor, onde não há choro, não há lágrima, onde não há tempestade, onde não há tristeza, saudade, perda nem dor. Lá nós viveremos felizes para todos sempre. Não importa o que Deus vai fazer na nossa vida,
O que nós precisamos é confiar nele. Confie nele. Busque a Deus para que Deus te abençoe. Deus fala conosco. Deus nos ama. Deus quer o melhor para nós. Deus nos anima. Deus interfere na nossa vida. Ele pode, Ele é o dono da vida. Ele pode fazer aquilo que Ele quiser. Ele pode mandar o mar parar. Mas pode também nos dar paz no nosso coração, num mar revolto. Ele pode fazer o que quiser. Deus é Deus. Se fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele te protege da morte, mas também Ele te recolhe na morte. Se você tiver Deus, você precisa de Deus. E o caminho para o Senhor, nosso Pai, é Jesus Cristo, o Deus Filho. E por fim, cuidado com aquilo que você vai decidir. Eles estavam ali, num lugar chamado Bons Portos. E de repente eles perceberam que houve uma calmaria, um vento brando, uma brisa, e foram enganados. Era como se ouvisse um conselho, uma voz sussurrante: pode ir, está tranquilo, não vai te acontecer nada. E eles acreditaram naquela voz. Enquanto Deus falava com ele através do apóstolo: não vamos ficar aqui, a situação poderá se agravar. Eles preferiram ouvir a voz do vento. E há muitos ventos de doutrinas espalhados por esse mundo. Nós somos exortados pela palavra de Deus a não nos deixar levar por ventos e doutrinas. E aqui literalmente foram conduzidos e saíram com toda aquela tripulação para enfrentar toda essa situação tão triste. Quantos são aqueles que entram nessa situação e arrastam toda a sua família, arrastam a esposa, arrastam filhos, jovens, crianças, e entram em situações tão difíceis. Há ventos tão perigosos. Nós precisamos, antes de ouvir a voz do vento, ouvir a voz de Deus. Não se deixar levar por calmarias, é ilusão. Depois isso pode virar uma tempestade na vida. Também podemos usar como figura de aparência. Cuidado com as aparências das coisas. Pode parecer bonito. Lembre-se que Satanás se transforma em anjo de luz. Cuidado com as ofertas, de vários tipos de ofertas, que às vezes são enganosas. Quantos são os que têm caído através de ofertas enganosas? Muitas vezes erramos, que deveria nos servir de lição para a próxima etapa da vida. E outra vez erramos, não serviu como lição. E outra vez erramos, e outra vez, até quando? Está na hora de parar, está na hora de se voltar para Deus, ouvir os bons conselhos de Deus. Quantas pessoas entram em situações tão difíceis que é para o resto da vida. Tem que aguentar aquela situação. Quantas vezes a aquisição de um bem mal planejado vai trazer grande dificuldade para toda a família, para toda a vida. Quantas pessoas foram prejudicadas por essa decisão que esses homens tomaram. É sempre assim. Nunca é só para a pessoa. Outras pessoas arcam também com as dificuldades adquiridas através daquela decisão mal tomada. Quero concluir. No meio daquele desespero, prejuízos, o navio se desmontando, amarra o navio para as tábuas não se soltarem, joga os mastros no mar, tenta aliviar, deixa o navio sair à vontade, a tripulação jogada de um lado para o outro, o céu escuro, sol e estrela sumido há dias. Que fazer nestas situações? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso libertador.
Ele está sempre presente conosco. Busque o Senhor. Ele vai te acalmar. Ele vai encontrar, Ele vai te mostrar uma solução. Ele é o nosso libertador. Ele vai mostrar o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos animar. Ele vai encher de esperança e de alegria. E vai dizer para nós, para continuarmos. Anda. Pedro andou na água, mas confiou nele e afundou. Pediu socorro e Deus socorreu. Assim também nós. Não olhemos para nós, olhemos para Jesus. Muitos tomam decisão errada a vida toda, porque não ouvem a palavra de Deus. Como evitar entrar numa situação difícil? Busque orientação, busque o Senhor. Deus fala conosco. Depois que Paulo falou, a esperança voltou a reinar naquele lugar. Há muitas situações ainda difíceis pela frente que nós vamos passar. Que não sejam essas situações causadas por decisões erradas tomadas por nós. Se entrarmos numa situação em que nós tomamos a decisão e erramos, nós vamos sofrer muito com aquilo que fizemos. Mas mesmo que não seja de uma decisão nossa, se entrarmos em qualquer que seja a situação, Deus está sempre conosco. Esta mensagem é para dizer para você que as situações podem se levantar de uma maneira ou de outra. Seja você o responsável ou não. As situações difíceis poderão vir, mas em qualquer uma delas, Deus está presente em sua vida. Deus está no navio conosco. Deus está cuidando de nós. Que a nossa presença também seja como a de Paulo na vida de outras pessoas, para levá-los a ter esperança, confiança e caminharem firme até a vitória. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém.